O passeio ele intercala entre apresentações em vídeo e um ator que vai introduzindo a história que vai ser passada no vídeo, né? Vai ser desenrolada no vídeo. Muito interessante. Ao longo do passeio não pode fotografar nem filmar, mas no último set é permitido fotografar e filmar, que é praticamente já um encerramento, né? Ele termina a encenação, contando uma historinha e tudo mais. É servido pra gente suco de uva tinto e vinho tinto e uns biscoitinhos de nata, polvilhado, alguma coisa assim. Muito gostosinho, muito interessante esse agrado, eu achei muito legal, não esperava por isso, mas achei bem interessante. E tem a lojinha na qual você pode comprar alguma lembrancinha do passeio ou das cidades ali próximas, cidades também que fazem parte do passeio, do percurso da Maria Fumaça. E ali foi finalizado o nosso dia assim da Maria Fumaça. O que eu tenho a dizer assim em relação ao passeio com criança? Esse passeio ele estava planejado no nosso roteiro de qualquer forma, porque o nosso passeio, assim, nossa viagem para Gramado foi em função do nosso filho, para ele curtir o Natal Luz, e para ele seria muito interessante esse passeio da Maria Fumaça, porque ele gosta muito de trem, metrô, ônibus. Então a gente achou que ele ia gostar e a gente não foi desapontado. Ele ficou assim triste quando acabou o passeio da Maria Fumaça, perguntando por que a gente não podia voltar, queria ficar mais tempo. O passeio, o deslocamento entre Gramado e Carlos Barbosa e o retorno foi super tranquilo, era pouca gente, então o passeio foi feito em van, foi feito em ônibus. A única observação assim que a gente não tinha se atentado para isso foi que a gente fez todo esse percurso de Gramado até lá e o retorno com o meu filho, sem nenhuma cadeirinha de segurança, assento, nada disso. Ele foi no nosso colo, a gente estava de cinto e sempre colocando ele da melhor forma, da forma mais segura. Teve um momento que ele dormiu e a gente conseguiu colocar ele assim no banco entre a gente. Meu marido ficou até preocupado em relação a uma freada, alguma coisa. Então, a única coisa que me preocupou em relação ao passeio com criança foi essa questão do deslocamento, né? Se fosse... E ele tava de cinto também. A gente ficou um tempo com ele no colo, depois a gente colocou ele no banco e colocou cinto no momento que ele estava acordado. Mas mesmo assim não é apropriado, né, pro tamanho dele. Então foi só essa preocupação que nos causou. Mas fora isso, ele foi super bem. Meu filho não tem problema de enjoar em viagem, assim, de ter que vomitar ou ficar enjoado. Pra ele tudo é festa. Meu filho é super tranquilo em relação a isso. Então a gente fez assim, sem dúvida nenhuma, que ia ser super maravilhoso, e assim foi. Ele adorou o dia, ele comenta até hoje, ele fala, quando a gente encontra pessoas que comentam, e aí, como foi a viagem? Ele conta que passeou de Maria Fumaça. Então foi super tranquilo pra gente o passeio com criança. Lá no almoço também tinha uma preocupação, mas como meu filho adora macarrão, e como tinha macarrão, ele comeu o capelete da sopa de capelete, né? Não dei a ele o caldo da sopa, mas sim somente a massa. E suco de uva para ele também. Tendo suco de uva em qualquer lugar, para ele tá ótimo. Então, em relação à refeição também foi tranquilo, mas se for na cantina de Felipe, também dá para fazer uma refeição legal para criança, porque tem salada, tem carnezinha, tem frango, também foi frango assim, quase inteiro assim pra gente, em pedaços. Como se fosse um frango inteiro, mas em pedaços. Então dá pra... A criança que tem uma alimentação normal, não tem muita restrição, não tem muita... come de tudo, digamos assim, então é super tranquilo também essa questão da alimentação. Tá? Nas vinícolas tem suco, então dá pra criança também degustar o suco, enquanto a gente degusta o vinho, o espumante. Então foi um passeio assim maravilhoso, super tranquilo.
O problema foi assim, que eu fiz uma pesquisa, assim, uma enquete, né? Questionei algumas pessoas que já tinham feito esse passeio, que horas mais ou menos que tinham retornado para Gramado. Então a maioria respondeu para mim que por volta de 7 horas já estava. Tinha algumas pessoas que respondeu que até antes disso. E eu tava tranquila, principalmente quando ele ligou pra gente pra confirmar. Ele não confirmou por e-mail, ele ligou pra gente um dia antes, dizendo que nos buscaria às 7h30 da manhã. Então, fazendo todos os cálculos, acreditei que por volta desse horário mesmo nós estaríamos de volta. Mas como atrasou a ida, acredito que atrasou tudo pra frente, então nós chegamos em Gramado, já era 8 e pouquinho. Eu tinha colocado no nosso roteiro para nesse dia a gente chegar, ver o acendimento, né, e depois jantar. Só que nós chegamos muito em cima da hora, deixamos as coisas no hotel, assim que a agência nos deixou, e já saímos para poder tentar ver o acendimento, que pelo horário daria suficiente. Só que quando nós chegamos na Rua Coberta, já estava assim lotado, quase impossível de conseguir ver o palco lá, todo o cenário da encenação do acendimento. Mas a gente foi chegando, conseguiu chegar de frente, mas não era o melhor ângulo, a melhor vista, pelo menos pra mim, que eu sou muito baixinha, mas pro meu filho foi tranquilo, foi ótimo. Meu marido colocou ele no pescoço, então ele conseguiu ver tudo, ele ficou super encantado, ele viu, ele vibrou que o Papai Noel deu tchau pra ele não queria ir embora enquanto o Papai Noel não saísse do set lá de encenação. Então, assim, foi mágico, foi emocionante, foi muito legal, só que eu não tive oportunidade, não tive um ângulo bom, um local bom, assim, pra filmar e fotografar. Então, eu cheguei a tentar fazer, mas como não ia ficar 100%, eu preferi não fazer para não me frustrar depois. Preferi deixar que isso ficasse só na nossa memória, no nosso coração, e vendo meu filho se encantar com aquele momento, para mim foi o que mais importou. Então, acabando o acendimento, nós retornamos pro hotel, aí sim, nós tomamos um banho, relaxamos e fomos ao jantar. Nesse dia estava programado da gente ir pro Fundi. Nós fomos pro Colosseu, um restaurante maravilhoso, um ambiente super requintado, muito aconchegante. O atendimento nota 1000, a gente foi de cupom, não senti nenhuma diferenciação assim de atendimento. Nós recebemos um couvert, depois começou a sequência, né, de fundir de queijo com batata, cenoura, brócolis, goiabada, pão branco e pão preto. O queijo, assim, maravilhoso, totalmente diferente dos fundis que a gente fazia aqui em casa, com o que a gente comprava naquelas caixinhas de supermercado. Meu marido ficou maravilhado, assim. Depois, na sequência, veio o fundi de carne, com carnes super macias, super saborosa, carne de cordeiro, filé mignon contra filé, carne de frango. E a gente pediu reposição, eles fizeram numa boa, sem nenhum problema. E para finalizar, o de chocolate, muito gostoso. Eu não sou chocolatra, não sou fascinada por chocolate, mas eu sei diferenciar um chocolate gostoso, que não é só açúcar, e um chocolate saboroso que desmancha na boca. O chocolate lá era maravilhoso, veio com várias frutas, além do waffle de chocolate. Nós pedimos também reposição do morango e do waffle de chocolate, o biscoitinho, então ele colocou assim pra gente novamente sem nenhum problema. Nós ficamos bastante interessados em relação à pedra de fundir, porque a gente fazia em casa, mas fazia ou de queijo, né, esse queijo comprado em supermercado, ou o de frango e de carne, mas era feito no óleo submerso, então ficava um consumo de gordura muito grande. A gente tem 4 anos que não faz mais nada em casa submerso em óleo. Então a gente parou, aposentou nossos aparelhos de fazer fundir e ficou bem interessado nessa de pedra, porque fica muito gostoso e bem mais saudável, né, do que mergulhado em óleo. E ele explicou pra gente como fazia, como conservava. O restaurante vende pedra com um aparelho embaixo, né, com richô, e a gente ficou muito interessado, só que a gente falou pra ele que a gente não ia trazer naquele primeiro momento, por 2 motivos. Primeiro, que a gente tava com medo do peso da mala, porque a gente já tava com 2 vinhos que a gente comprou lá na Miolo,
e mais as outras coisas que a gente daí ia comprar. A gente ia ficar até a sexta-feira seguinte e ainda era domingo, então a gente podia comprometer todas as nossas compras em função dessa pedra que pesava bastante. Mas ele deixou assim aberto, se a gente quisesse voltar outro dia só para comprar, ele ia atender a gente, ia vender pra gente numa boa. Então, assim, não tenho o que falar, eu tenho super a recomendar, assim, do Colosseu. O único ponto, assim, que não ficou muito claro pra gente foi que, assim que a gente chegou, foi colocado um couvert, uma entrada na nossa mesa, só que não foi informado que era cobrado a parte ao valor da sequência, né? A gente ficou assim na dúvida se fazia parte, se não fazia, mas aí a gente já tava, né, o dia inteiro no passeio da Maria Fumaça, com fome e tudo mais. Então a gente acabou consumindo, a gente consumiu praticamente tudo, meu filho também consumiu, vieram umas torradinhas bem gostosinhas, patês diferenciados. E no final das contas a gente viu que era cobrado. A gente não reclamou, não questionou, porque foram os dois lados, né? Ele não informou pra gente, a gente também não questionou. E como a gente consumiu também sem perguntar, e a gente consumiu tudo, foi tudo ok, então ficou tudo por elas mesmo. Mas quem tiver dúvida e não tiver a fim de pagar, é bom perguntar quando vier uma entrada, vier um couvert, alguma coisa do tipo, se é cobrado, caso você não queira consumir, não queira pagar por isso, tá? Mas isso foi só um ponto, assim, foi pontual, e tô passando a informação para vocês para ficarem já alerta em relação a isso. Então, quando a gente finalizou a nossa conta, o garçom nos presenteou com uma garrafa de vinho personalizada da casa. Eu me senti assim super lisonjeada, porque eu sei que não deve ser para todos os clientes que vão lá, mas ele se agradou com a gente, eu não sei por qual motivo, nos presenteou. A gente ficou muito feliz, muito grato por isso. A gente já consumiu o vinho, mas como eu estava com a intenção de fazer esse vídeo, né, fazer essa série para vocês, explicando, passando dicas, eu guardei, vou mostrar para vocês como que é, tá? Era um vinho assim, ó, personalizado, o nome da casa, vinho Colosseu, era um vinho tinto, era um vinho gostoso, tá? A garrafa tá vazia, né, como eu disse pra vocês, a gente já consumiu, aí vem um desenhozinho aqui, né, do Colosseu e tal. Então, achei bacana, então fechou com chave de ouro toda a percepção, toda a observação que a gente já fez em relação ao restaurante. Então nós finalizamos nosso dia assim, foi um dia maravilhoso, pra mim foi super agradável o passeio da Maria Fumaça. Eu recomendo pra quem tem interesse, tem curiosidade de fazer algo diferente. Se tem criança e a criança é uma criança tranquila, se adapta a vários ambientes, não tem muita preocupação, não tem restrição alimentar, não tem muita preocupação com alimentação, se a criança anda de transporte assim público ou transporte coletivo, como uma van, ônibus, tranquilamente. Então, eu não tive problema nenhum com meu filho durante o passeio, foi tudo tranquilo, não teve nenhum acontecimento assim extraordinário. Então, pra mim, vale super a pena. Se alguém perguntar pra mim, dá pra fazer com criança? É recomendável com criança? Eu digo que sim. Eu digo que sim, que dá pra fazer, tá? E é um passeio super bacana, super lúdico, o trem vai bem devagarinho, você vai vendo, você passa praticamente no quintal das pessoas, assim, você vê umas comunidades, os locaizinhos, assim, muito fofo, muito bacana. Pra mim, foi um dos passeios que eu fiz, assim, de todas as viagens que eu já fiz, muito marcante, assim, muito emocionante, muito lúdico, assim, encantador, muito legal, tá? E recomendo também o fundido Colosseu. Não é barato, mas o valor que é pago é um valor que vale a pena pelo atendimento, pelo ambiente, pela qualidade do produto, das coisas que são servidas, tá? Então essas são as dicas, informações que eu tenho para passar para você. Espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe embaixo nos comentários ou mande e-mail que tá na caixa de descrição do vídeo. Curta o vídeo, assine o canal, compartilhe com os amigos e até mais. Tchau!